Bom, então voltando aí, falei do frigorífico, né, do ciclo frigorífico. Então agora a gente fala um pouco dos refrigeradores, a classificação, né? Bom, os- o, o Inmetro, né, ele classifica aí, né, é, os, os refrigeradores aí, né, dessa forma. Então a gente tem os frigobares, né? Então são aqueles equipamentos de pequeno porte, geralmente aí com 1 metro de altura, utilizado, né, nos hotéis e motéis aí, né, e nos lugares de acomodação, né, de a rápida, né? Tem os refrigeradores, né, que é destinado a conservar os alimentos, né, predominantemente, e produtos orgânicos e inorgânicos termossensíveis, né? Que tem um compartimento de baixa temperatura, que é o congelador, e um fabricador de gelo. Tem os refrigeradores frost-free, né, que vão utilizar uma convecção forçada. Tem os combinados, né, que ele vai ser composto de conservador e congelador, né, ou refrigerador e congelador. Os combinados frost-free, que é composto de conservador e congelador, né, o refrigerador e congelador, que utilizam a convecção forçada, né. Os congeladores, que é um aparelho destinado ao congelamento de alimentos, e os conservadores, né, que é destinado, deixa eu só ver se eu não tô compartilhando a tela aqui, agora que eu vi aqui. E os conservadores que vão ser destinados a conservar os alimentos e produtos orgânicos e inorgânicos termossensíveis, né? Bom, o Inmetro, ele também regula a parte de economia, né? Classifica os aparelhos, né? Que também pode ser do tipo estacionário ou fixo. E também da parte de eficiência energética, né? Que foi através do Programa Brasileiro de Etiquetagem, foi regulamentado pelo Decreto 4059 de dezembro de 2001. Então, nesse programa, né, o Inmetro, né, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ele vai realizar os ensaios estipulados no Regulamento Técnico de Qualidade, né? Aí, no caso específico aqui para refrigeradores assemelhados, quanto à eficiência energética e outros critérios que possam influenciar, né, a escolha dos consumidores, né? Então, esse aí vale para todo e qualquer produto, né? Hoje até os automóveis têm essa classificação também, né? Então, ele vai variar da letra A, que é considerado o mais eficiente, e até a letra G, que é o menos eficiente, né? Bom, sobre a parte de instalação, né? A regra de ouro, né? É sempre se orientar pelo manual do fabricante, né? E a gente sabe, né, que a função básica é o do refrigerador ou os semelhantes, é extrair calor, né, da parte interna e rejeitar na parte externa por meio do condensador, né? Então, algumas medidas que é padrão, isso vai depender até do fabricante, que é primeiro, evitar de instalar o aparelho próximos a fontes de calor, né, como fornos, fogões e incidências de raios solares, porque isso diminui a eficiência de troca de calor, ou seja, de certa forma você vai forçar o seu compressor a trabalhar mais, e é justamente o que consome energia, né? Porque o compressor ele é movido a energia elétrica, então ele vai consumir mais, ou seja, então evitar de instalar o aparelho próximo a essas fontes de calor, manter as distâncias mínimas, tanto nas laterais quanto no topo, né? Ou atrás também pelo menos de 10 a 15 centímetros de distância, para também melhorar a eficiência de troca de calor, né? Porque se você encostar muito na parede, você não consegue jogar esse calor para fora, então ele acaba ficando meio que retido ali, meio que circulando no condensador, e isso atrapalha a troca térmica, né? E instalar o aparelho em local ventilado, porque o local ventilado com uma temperatura menor melhora essa eficiência também de troca de calor. Com relação à vida útil, utilizar as tomadas de alimentação compatíveis, né? Então, se é de 127, 127, é 220, 220. É, nesses aparelhos que demandam um pouco mais de potência, como o caso do refrigerador, não utilizar, né? Vai ter problema utilizar? Não, mas evitar utilizar as extensões, né? Ou certificar que a minha extensão ali ou filtro de linha estejam com a fiação em dia, não tenha nada de obstrução e meu cabo esteja normal.
Considerar a queda de tensão máxima de 10% na entrada do plug do aparelho, para não ter problema de falta de tensão de alimentação. Atentar para incompatibilidade de frequência, né? Por exemplo, aparelhos importados, porque a nossa frequência aqui da corrente alternada, da tensão alternada, é 60 Hz, aqui no Brasil. Em outros países, por exemplo, Europa, é 50, né? Então, se você vier trazer um aparelho importado, verificar essa questão da frequência, pode dar problema aí. Orientar também o cliente, o usuário, quanto ao risco de utilizar objetos pontiagudos para remover gelo, né? Então, todos esses que precisam fazer o degelo, geralmente vem uma pazinha, ela já tem todos os cantos arredondados, né? Ou se for utilizar, utiliza uma espátula sem cantos vivos para justamente não poder furar a placa fria que ela aí você estraga, né? Danifica a parte de troca de calor. Quanto à segurança também das pessoas, né, pessoal? Fazer o aterramento, né, quando não tiver disponível no plug de alimentação, a fim de minimizar o risco de choque elétrico, né? Como a gente sabe que a carga ela distribui ali na carcaça, né? E se não tiver o aterramento, então essa carga, vamos dizer assim, residual não tem para onde fugir. Aí, onde você encosta pode estar tomando um choque. Checar a efetividade desse aterramento, fio terra, evitar a instalação do aparelho em locais de pisos constantemente úmidos, né? Também para evitar o choque elétrico. E orientar também o cliente ou usuário quanto à proibição de limpeza do aparelho, né? Com mangueiras e baldes d'água, também com risco de choque elétrico, né? Porque o meu compressor é movido a eletricidade. Então, se for fazer uma limpeza, utilize somente panos, um pano limpo, né? Nem úmido é bom também, porque a umidade ali também, presença de umidade pode ser até prejudicial, pode dar, além do choque elétrico, também risco de corrosão, né? Se diminuir ali a vida útil, mas vamos mandar até da pintura ali. Bom, então nos componentes do refrigerador, pessoal, a gente tem aí, ó, o evaporador tubular, né? Então, ela é sob medida para aplicações em formas de zigue-zague, como vocês podem estar vendo aqui, né? Isso, então, aqui é quando tem esse caracol aqui, né? Não caracol, esse zigue-zague, né? E essas aletas aqui é para melhorar a troca de calor, né? Então, eles estão geralmente imersos em um meio fluido, como a água ou até o próprio ar, né? E circundando o perímetro de algum reservatório. Então, isso é para melhorar a troca térmica, por exemplo, entre o produto, né? E onde eu quero retirar o calor. Então, o calor sai do produto e vem para cá, né? Então, isso é para melhorar a troca de calor. O outro tipo de evaporador é o tipo placa, né? Então, quando os tubos em forma de zigue-zague eles são fixados a algum tipo de chapa ou placa, no sentido do comprimento, tornando então a superfície fria. Pode ser fabricado por duas chapas soldadas, cujo relevo então forma os tubos para a passagem do fluido refrigerante, né? Então é o caso aqui, ó. Então eles ficam, vamos dizer assim, por dentro, né? O evaporador do tipo aletado, né? Então, quando os tubos lisos possuem uma série de chapas bem finas que são instaladas perpendicularmente aos tubos de forma a aumentar, então, a área de contato do fluido, então, geralmente é o ar, né? Então, troca aqui o fluido por dentro com o ar que está fora. Isso pode ser por convecção natural, ou seja, o próprio fluido circulando aqui o ar naturalmente, ou forçado, quando eu tenho um ventilador onde eu forço então o meu ar a passar ali com uma certa velocidade e num sentido de fluxo, para poder então melhorar essa questão de troca de calor também. Bom, os refrigeradores e os congeladores convencionais, né, pessoal, eles utilizam os evaporadores do tipo placa, né? Ou com a tecnologia de união de placas, né, que é conhecida como roll bond, né? Então, em todos esses evaporadores vai ter a formação de gelo, né? Porque a temperatura, né, vai estar abaixo de zero, né, que é a temperatura de solidificação da água. Então, no caso dos congeladores, né, igual a placa é conformada de maneira a circundar as paredes do gabinete, então o médio de remoção do gelo é chamado de degelo, ele é natural, né, na grande maioria dos casos, ou seja, o usuário precisa desligar o aparelho para que o gelo derreta.
Nas placas frias utilizadas nos modelos combinados, é comum encontrar então uma resistência elétrica colada, que é acionada então em momentos que o aparelho desligou o compressor. Então, o gelo derretido ele é coletado e direcionado para um recipiente ao lado ou uma bandeja em cima do compressor. E aqueles que utilizam ali a tecnologia frost free, o evaporador do tipo aletado é que vai estar presente. Nesse caso, a corrente de ar induzida por meio de um ventilador, diminuindo o efeito do acúmulo de gelo, mas também utilizando uma resistência elétrica para efetuar o degelo ou um sistema conhecido como gás quente, no qual o fluido refrigerante da descarga do compressor ou da linha de líquido, né? Então utiliza o próprio fluido quente do meu circuito para derreter o gelo e fazer então esse sistema frost free. Então essa é uma das formas de ativar o sistema, né, frost free, que é o sistema livre de gelo, né? Bom, o coração aí desse sistema que é o compressor, né? Então é ele que faz todo o sistema funcionar, né? O mais comum que a gente tem aí, né, nos refrigeradores é o tipo hermético, é aquele fechadinho, né? Então o conjunto de compressão e o motor vão estar enclausurados numa carcaça metálica. Ele é totalmente fechado para ter o máximo de eficiência e não haver vazamento de fluido e nem do óleo do compressor, né? E ele é alternativo, ele é como se fosse um motorzinho mesmo. Então, ele tem um sistema de biela, que é conhecido como compressor alternativo. Então, eu tenho uma entrada onde o meu fluido refrigerante entra, meu cilindro, ele então induz a entrada desse meu fluido e ele vai comprimir ele a uma alta pressão, porque o compressor ele faz isso, né? Ele pega um fluido em baixa pressão, comprime para ele ficar a alta pressão. Por isso chama de compressor. Ele faz uma compressão ali de um fluido, seja o ar, seja combustível, seja qualquer outro fluido que esteja ali dentro da câmara na câmara de compressão, né? Bom, aqui foi mais ou menos o que eu falei, né? Então, o fluido chega. Aí o meu pistão ele desce, né, o tal chamado ponto morto inferior. Então esse movimento gera um vácuo, esse vácuo então vai trair o fluido refrigerante. Aí no momento que ele sobe, ele já vai começar a comprimir. Ele comprime até o momento que a força é suficiente para abrir a válvula de exaustão, né? Então onde ela vai empurrar o fluido para fora a uma alta pressão, né? Que é justamente o objetivo do meu compressor, né? Bom, alguns problemas, pessoal, é relacionado ao retorno de fluido, né? De fluido refrigerante líquido ao compressor. O problema, pessoal, desse problema aí, por exemplo, de ter fluido voltando no compressor, é o chamado golpe de Ariete, né? O golpe de líquido. E pode ser prejudicial para o meu compressor, e meu compressor ele tem que, no caso de compressor de refrigeração, ele tem que comprimir apenas vapor, ele não pode comprimir líquidos, senão ele estraga, né? Então, sempre que ocorre uma mistura de fluido e óleo, né? Então, no meu compressor ali, por ser alternativo, então, ao mesmo tempo que ele está bombeando aqui. Então, ao mesmo tempo que que ele tá comprimindo aqui, também tem um óleo do compressor, porque isso aqui gera atrito. Então, isso aqui precisa estar lubrificado. O meu fluido, ele não consegue lubrificar minha câmara de compressão. Pelo contrário, dependendo das suas características, ele faz é ressecar. Então, eu preciso manter esses componentes do meu compressor devidamente lubrificado, né? Então essa mistura entre o fluido refrigerante e o óleo é chamada de miscibilidade. Então, pode ser que se misture, dependendo da atração química entre o fluido refrigerante e o óleo, né? E o óleo lubrificante, então, ele tende a absorver esses vapores, né? Quando eles são miscíveis, ou seja, quando um é misturável ao outro. Isso vai depender, então, do grau de miscibilidade do refrigerante, né? O tanto que o refrigerante é compatível com o óleo, da pressão do vapor refrigerante e da temperatura do óleo, né? Então, tem um problema na partida desses compressores, que vai associar o grau de miscibilidade, a pressão e a temperatura do fluido com o óleo, né?
Bom, por que que isso acontece? Então, instante antes da partida do compressor, a pressão do vapor, né? Então, é aquela pressão que é necessária para vaporizar um fluido, no caso aqui o fluido refrigerante, ele encontra-se num valor alto, pois está equalizado igual da condensação, né? Ou seja, meu sistema está parado, então é como se ele tivesse ali líquido, né? Que não tem nenhum tipo de bloqueio no aparelho como o refrigerador. Então, nessa condição, a quantidade de fluido refrigerante diluído no óleo é grande. Então, quando ocorre a partida, a pressão tende a cair em questão de segundos, né? A pressão cai porque o meu pistão está começando a fazer o movimento de vácuo, ou seja, está succionando ali fluido refrigerante. Então, a pressão ele vai diminuir e vai então ir se aproximando, né, ao valor de trabalho normal. E nessa condição, né, a quantidade de óleo, então, ela é bem menor, porém não há tempo suficiente para que ele se separe. Então, ocorrendo, então, a chamada formação de espuma que entra na câmara de compressão, né? Então, ali, ó, vai ter uma certa reação, gera espuma e entra na câmara de compressão. Aí é quando gera o problema de mistura. Então, o parte desse óleo não volta para o compressor e também ele vai, vamos dizer assim, vai de contrabando lá para o meu sistema, que isso também diminui a eficiência e danifica também o meu sistema de troca de calor, né? E além desse problema nos compressores também, o outro que seria problema no sistema de refrigeração, vai ter outros, né, que fazem com que o fluido, então, retorne ao compressor na forma líquida e não gasosa, né? Então, a quantidade excessiva de fluido refrigerante adicionada no sistema no momento de manutenção e reparo, né? Então, nunca colocar quantidade de fluido refrigerante a mais, sempre aquela quantidade correta, né? Então, por exemplo, quando a gente vai instalar ali, ó, já tem um comprimento já de fábrica, né, de ligação entre o evaporador e o condensador. Caso haja necessidade de aumentar essa distância, ou seja, de inserir mais tubulação, o fabricante ele vai pedir então para cada metro de tubulação ser utilizado aumentar uma quantidade X ali de peso de fluido refrigerante. Então isso também é determinado isso é determinado pelo fabricante, né? Então, o compressor, como eu falei aqui, na área de refrigeração, ele é feito para trabalhar ele em estado gasoso. Então, nunca pode ter líquido proveniente do evaporador, né? Então, o compressor, ele succiona o que vem do evaporador. Então, tem que garantir que o meu fluido refrigerante esteja em estado de vapor. Nunca pode ser líquido, né? Porque esse fluido refrigerante líquido, ele danifica as válvulas de baixa e de alta pressão e até da biela. Porque ali ela não é feito, ela é feita a um gás que tem um certo nível de densidade, um certo nível de peso específico. O líquido ele é muito mais denso e pesado, então ele danifica. Se você já viu um compressor desmontado, o compressor, o pistãozinho ele é bem pequenininho, então como o tamanho de um brinquedo, bem pequenininho mesmo. Então ele não aguenta uma pressão de líquido. Então isso faz diminuir, então, né, danifica, né, isso não quer dizer que cause um estrago imediato do meu compressor, porém, ele vai diminuir muito sua eficiência, né, em alguns casos ele não realiza nem mais a compressão, né. Então, esse retorno também de fluido refrigerante, ele vai causar no compressor uma diluição excessiva do óleo, né, então ele vai desgastar de forma prematura as peças, né, ou seja, vai retirando de certa forma, né, à medida que vai misturando ao fluido refrigerante e vai saindo do meu compressor, ele não retorna. Então, esse óleo que não retorna, ele diminui a eficiência de lubrificação. E, além disso, tem a formação de espuma, devido à vaporização do fluido refrigerante no óleo lubrificante, que faz com que, então, né, isso nem na câmara de compressão, mas dentro do cárter, né, onde fica ali o reservatório de óleo, né? Essa formação de espuma faz com que então ela seja arrastada. Então também leva ali o lubrificante do meu compressor de contrabando para o meu sistema, né? Tem algumas formas então de minimizar esses problemas em compressores, né? Para aquecer o óleo lubrificante e proporcionar a evaporação do fluido refrigerante líquido. Então a gente pode utilizar
o calor do próprio fluido por meio de uma derivação, né, conectada na tubulação que circula no cárter do compressor, e uma resistência de aquecimento instalada em volta do cárter do compressor. Bom, agora falar um pouco sobre os aparelhos de ar-condicionado, né, que também faz um ciclo de refrigeração, né? Só que agora ele não, o nome refrigerar no condicionador de ar já fica um pouco inapropriado. A gente fala de climatizar, né? É, a função, né, do condicionador de ar é retirar ali principalmente umidade, deixar o ar então um pouco mais, deixa o ar então mais seco, porém mais frio, porque a gente sabe que boa parte do calor que a gente tem no ambiente é oriundo da umidade. Então, eu preciso retirar principalmente o calor é através da umidade, retirar ali umidade do meu ambiente, né? E climatizar de forma a atingir o chamado conforto térmico, né? Que para o ser humano ele orbita em torno de 23 a 25 graus Celsius, né? Então não adianta, pessoal. Ah, nossa, eu quero pôr gelado demais, 22 graus, 17 graus. É até bobagem, porque assim, por mais que você seja uma pessoa calorenta, mas colocar temperaturas muito baixas no ar-condicionado, você vai só forçar ali o seu compressor, você vai gastar mais energia e não vai atingir o conforto térmico. Então, se você colocar sempre ali constante na faixa de temperatura do conforto térmico, é mais do que suficiente, né? Bom, dos tipos de aparelho aí, pessoal, a gente iniciou aí com aqueles aparelhos de janela, né? Então, se fazer aquele buraco na parede, o condensador e o evaporador, eles ficam no mesmo aparelhinho, né? Então, fazia então a quebra, geralmente ficava na parte baixa, né? Só que tinha um problema, né? Você tinha que quebrar a parede, então você tem que fazer um quadrado certinho aqui para encaixar, né? E quando a parede é muito grande, a gente faz um chanfro para permitir a troca de calor do condensador, né? Então, ou seja, tem que fazer aqui um suporte também, né? Que fazer a quebra na parede, né? Após os anos 90, começou então aqueles modelos splits, né? Split é de dividido, né? Então, dividia-se então o evaporador do condensador. Então, o condensador tem que ficar do lado de fora, porque ele que vai jogar o ar quente do ambiente interno para o ambiente externo e o evaporador que vai então vai climatizar o ar interno, né? Bom, é, qual que foi a vantagem aí, né? O condensador e o evaporador fica no mesmo aparelho e o compressor ele vibra muito e faz muito barulho, né? Então isso na parede reverbera e treme muito. No momento que eu divido, né, eu posso colocar então o meu condensador, né, meu condensador ali instalado até no chão, não precisa colocar na parede, então você vai diminuir a vibração e não vai ter o barulho do compressor, uma vez que o compressor ele encontra-se na condensadora, né? Então aí essa foi uma das vantagens, né? Redução de ruído, né, devido às partidas compressor, uma estética melhor, né? Uma vez que eu não preciso quebrar a parede, no máximo ali eu vou fazer uma quebra, uma furo na parede para passar os dutos, né? O duto de entrada e saída, né? De entrada do evaporador e de saída do evaporador, não preciso disso, e um dreno, nada mais do que isso. A questão de estética, né? Então, alguns modelos de evaporadores, eles pode ficar no teto, né? A gente vai ver alguns viram até quadro, né? Pode ficar até parecendo um quadro. Menor intervenção no ambiente, como eu falei, né? Então você não precisa fazer grandes alterações na estrutura de alvenaria. E os modelos possuem controle remoto, né? Então você pode operar eles de forma remota, ao passo que esse de janela não, né? Bom, esse tipo de split aqui, pessoal, a gente chama ele de high wall, né? Que onde o evaporador tem que ficar na altura aqui, no alto da parede, né? Dá para instalar embaixo aqui? Não, mas você vai perder eficiência. Você vai
você vai forçar o compressor. Então, ele tem que manter a uma altura aqui e manter também as distâncias aqui, né? Então, como é que faz? O ar ele vai por cima, né? O ar quente, fisicamente, ele é menos denso, ou seja, ele vai subir. Então, ele passa aqui, o evaporador troca calor com esse ar quente. Então, ele pega esse calor do ar quente. Então, ele vai evaporar, vai lá para o rumo ao condensador. E então diminui a temperatura do ar, então vai climatizar, deixa o meu ar mais frio ele desce. Então assim ocorre a climatização no meio ambiente. O outro que a gente tem aí, pessoal, é o piso-teto, né? O piso-teto ele pode ser instalado tanto no teto quanto no piso, né? Ele tem uma grande capacidade de refrigeração, vai de 18 até 60 mil BTU horas, né? Bom, então, apesar de ser bastante indicado para formar uma barreira, né, para o calor em janelas, ele não é muito realizada, talvez pela ocupação de espaço no piso, porque ele vai ocupar um espaço no piso, né? Então, você vai retirar, então, a área útil do piso, caso necessário. E ele consegue trabalhar, né? Ele pega, então, o ar por baixo e joga por cima. Então, ele tem a eficiência tanto trabalhando por cima quanto por baixo, né? Bom, e também a instalação do modelo piso-teto no teto permite também, então, essa liberação, né? E quase sempre um equipamento extremamente sensível de valor elevado abaixo do aparelho recebe um gotejamento, porque todo aparelho, todo evaporador vai ter isso, pessoal. Vai ter o chamado condensado. Esse condensado, eu preciso arrumar uma forma de drenar ele, né? Ou eu faço um dreno para fora ou arrumo em um lugar que eu consigo armazenar esse dreno, né? Bom, e quais são esses fatores? Pode ser entupimento do dreno por falta de manutenção, falta da caída adequada do aparelho, né, para escoamento da água do dreno. Então, essa tubulação do dreno ela tem que ter uma certa angulação para poder a água cair, né, por gravidade, né, que se você fizer ele meio nivelado assim, a água fica parada e no momento que começa, ela vai parar. Aí essa água parada vai forçar esse dreno a sair por outro lugar. Aí sai ali por onde sai o ar e você começa a sentir gotejamento, né? Pelo menos se estiver no rumo da sua cama, você vai ver isso gotejando. Então pode ser o dreno ali que não está instalado da forma correta. Definição errada de temperatura do controle remoto, né? Então, como eu falei, se você trabalhar sempre na faixa do conforto térmico, entre 23 e 25 graus Celsius, é o melhor. Abaixo disso, você vai refrigerar bastante o ambiente, mas você vai estar mais sujeito à questão de condensação, né? Ah. Bom, o outro aparelho, pessoal, é o cassete, né? O cassete ele é embutido na parede, né? Ou seja, no teto, né? Então ele fica só a parte externa mesmo ali, a parte interna que é grande fica para dentro do forro, né? Do gesso ali ou da laje, né? Ele tem a permitido ar externo por meio de conexão de um duto, né? Então ele tem um duto por dentro do forro ali, né? E ele também trabalha com grandes capacidades frigoríficas, vai de 18 até 60 mil, né? E por ele ter quatro vias, a gente tem cassete duas vias e os de quatro vias. Os mais comuns são esses aqui de quatro vias, onde ele tem quatro saídas de ar, né? Então ele distribui melhor. É bom para lugar onde a área que eu preciso climatizar ela é maior, né? Ambientes pequenos, residenciais, não há necessidade. Agora, ambientes que tem muita circulação de pessoa é um pouco maior, é o ideal utilizar esse tipo de aparelho, né? Bom, os condensadores de split, pessoal, ele tem dois tipos de configuração, né? Como vocês podem estar vendo aí, tem esse que o ar sai na horizontal. E tem um que a troca de calor é na vertical, ou seja, o meu condensador fica vertical e o ventilador ele fica em cima, tá? Para poder então melhorar a troca de calor, né? Então a descarga de ar vai para cima, então ele joga para cima ali o ar, né? Tira o ar quente e joga para cima, né? Bom, como é split, né, pessoal, eu preciso fazer então a ligação entre a unidade evaporadora e a condensadora. Então, eu preciso fazer a tubo da linha de líquido, né? Então, no ciclo de refrigeração, a gente tem a linha de sucção, que é onde o meu compressor
suga ali o vapor, né, o fluido a vapor, e a linha de líquido, que quando ela sai ali do condensador, ela via líquido, né? Eu tenho a linha de líquido e a linha de sucção, e a linha de baixa e a linha de alta pressão, né? Então, quando ele sai do evaporador, ele está a uma baixa pressão, e no momento que ele sai do compressor, ele está a alta pressão. Então, é um tubo de linha de líquido e de sucção. Os dois vão ter dimensões ali, né? Diâmetros diferentes. Então, eu vou precisar desses dois tubos, né, para ligar um no outro, e também os cabos de alimentação elétrica, né, tanto para o evaporador quanto para o condensador, né. Bom, e todas essas ligações tem que ser feita, então, conforme o fabricante, né, sempre seguindo com rigor o manual, né. E isso é justamente para não ter perda de garantia, né? No momento que a gente faz a não conformidade aí do, é, do fabricante, né, a gente não tem, a gente perde essa garantia, né? Então, utilizar a tubulação com espessura da parede recomendada, utilizar o isolamento de material e espessura conforme recomendação, né? Então, em caso da tubulação ser instalada em ambiente externo, né, verificar então, né, se esse meu condensador ali, né, vai ser resistente tanto a intempérie como sol e chuva, né? Distância máxima, né? Então todo fabricante ele fala distância máxima entre as unidades, tanto na vertical quanto na horizontal, né? Então a distância entre um com o outro ali, aumentar a bitola da tubulação em função da distância, né? Isso porque o fluido refrigerante ele está fluindo dentro de uma tubulação. Esse escoamento, ele está sujeito a atrito. Esse atrito, se tiver um comprimento muito grande, o que que acontece? Diminui pressão, ou seja, é a chamada perda de carga. Isso, de certa forma, vai forçar o seu compressor a ter que trabalhar mais, então ele vai ter que circular mais, certo? Né? Então, né, eu também utilizar as recomendações de fiação, né, com relação à parte elétrica, como as bitolas e o tipo de carga. Bom, então, pessoal, a instalação, né, ela tem que ser conforme aqui, fazer as curvas corretas e utilizar isolante, né? Geralmente esses tubos aqui são de cobre, então tem que fazer o isolamento, né? Para eu justamente não perder o calor ali, né? Não perder o calor por meio. E eu também, então, não diminuir a eficiência do meu aparelho, né? Bom, esses isolantes aí, pessoal, depende, né, de qual você vai usar, né? E verificar se está atendendo às normas técnicas, como também fixação das tubulações e as passagens das fiações elétricas, né? Então, quando o isolamento estiver sujeito a variações drásticas de incidência de sol e chuva, né, como é boa parte dos casos, né, geralmente está no ambiente externo, né, principalmente se for residencial, né, então eu recomendo uma proteção mecânica com chapas lisas ou corrugadas de alumínio, né, presas com cintas em espaços regulares, né, para justamente ter uma proteção ali, né, de forma que eu diminua essa questão dos impactos climáticos, né. Bom, o split, né, o split convencional, ele é indicado para instalações com baixa carga térmica. O que que é carga térmica? É o tanto de calor que precisa retirar do ambiente. Geralmente são as residências, pessoal, um apartamento, pequenas residências, né? Então, quando a minha residência, o meu comércio ou minha indústria são grandes, então eu vou utilizar outras formas aí de fazer a climatização e refrigeração do ambiente, né? Bom, então, como eu falei, né, para determinar ali qual aparelho utilizar, eu vou utilizar um estimativo da carga térmica, né, que é baseado na NBR 5858. Deixa eu ver se aqui tem uma. Então, aqui, ó, eu tenho um resumo da norma, ó, 5858 aqui, certo? Essa norma aqui, né, é para ter uma noção de quanto eu preciso retirar de calor no ambiente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, né,
é ter uma estimativa do meio ambiente, fazer uma espécie de croquis, né? Não precisa fazer uma planta baixa toda com rigor, né? Só ter uma estimativa básica aí do tamanho das dimensões do meio ambiente. E além disso, eu tenho que levar alguns fatores, né? Como, por exemplo, o número de ocupantes, é, o número de lâmpadas, né? Ou iluminação, aparelhos elétricos ou eletrônicos. Se o meu ambiente está diretamente sobre o solo, ou se tem um isolante por baixo, ou se eu estou em um prédio, né? Se o teto é composto por telhados, se ele está sobre gesso, sobre forro, né? Sobre laje, né? Qual tipo de telhado, se ele está isolado ou não. Se a parede com janelas é externa e as demais fazem fronteiras com ambientes não climatizados. A localização geográfica, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Aí com isso eu consigo determinar aí qual o aparelho, né? Eu vou pular essa parte aqui, que é mais para a parte de carga térmica, que aí não é a intenção, né? Aqui tem um exemplo, né? Então, um exemplo aí, né? Bom, é, se tratando, falando agora do reparo, né? Quando for necessário, então, reparar um sistema, eu preciso fazer uma série de procedimentos que é chamado reoperação do circuito frigorífico, né? Que vai garantir o funcionamento correto. Né? Então, quando que é necessário fazer esses procedimentos? Quando o meu equipamento ele é montado, né? Pode ser até na primeira vez, mas no caso aqui, como ele passa por uma manutenção, ele vai se reoperar, né? E quando precisa ocorrer algum problema, quando precisa abrir o meu circuito para substituir um componente, né? Ou substituir uma tubulação avariada, substituir até o compressor, né? Algumas acessórios ali do meu sistema. Bom, em quase todos esses casos aí, né, mudando as tarefas algumas vezes, tanto de processamento, eu preciso primeiro avaliar a gravidade da ocorrência, né? Depois, recolher o fluido ou outro gás que esteja no equipamento. Vou recolher o óleo lubrificante do meu compressor. Vou fazer a limpeza dos componentes. Vou fazer substituição de filtro, principalmente os secadores. Vou substituir ou reparar, quando possível, recomendado do componente defeituoso. Vou pressurizar o circuito frigorífico montado, fazer testes de vazamentos. Vou evacuar e desidratar o circuito frigorífico. Vou mensurar o nível do vácuo. Vou fazer quebra de vácuo quando necessário. Vou reevacuar e desidratar do circuito frigorífico. Depois eu vou fazer uma carga com fluido refrigerante, né? Essa reevacuação e desidratação, o que que é? É tirar todo o sinal de umidade que tem dentro do meu sistema. A umidade ali, por menor que seja, ela é extremamente prejudicial, tanto para o compressor quanto para o meu circuito no geral, né? Então, preciso retirar. Para fazer essa desidratação, eu vou utilizar um outro gás, que é um gás inerte, que faz todo esse gás, ele tem a função de dessecar o meu circuito, né? Então, feito isso, eu retiro esse gás e coloco a carga com o fluido refrigerante adequado e faço os testes de funcionamento. Bom, então essa análise também, pessoal, avaliar essa gravidade, né, faz parte do cotidiano. Então, eu preciso planejar para executar qualquer tipo de atividade. Então, é preciso avaliar quais as condições do equipamento que se refere ao estado que se encontra. Então, quando o técnico trabalha numa linha de produção de refrigeradores, tem que saber em que ponto da montagem recebe o aparelho, a fim de identificar quais procedimentos vão ser executados. Se vai instalar um ar-condicionado novo, então tem que saber que a condensadora ela vem com a carga padrão de fluido refrigerante, e a evaporadora, né, a evaporadora não tem o gás ali, mas ela vem pressurizada com nitrogênio. Por que nitrogênio? Porque ele é inerte, então ele não reage ali com o sistema, né? E esse nitrogênio tem que ser removido antes de iniciar as conexões e os demais procedimentos, né? Então, para não machucar e também para evitar essa mistura do nitrogênio com o fluido refrigerante. E os componentes podem ter sido montados por outra pessoa, né? E você é que tem que fazer funcionar. Então, tem que fazer uma avaliação cuidadosa do circuito, né? Então, não é simplesmente ali a outra pessoa fez, não tem problema. Você pode confiar 100% cegamente nela, mas é sempre bom você, como técnico, ter essa sensibilidade. Falar, não, vamos olhar tudo de novo, né? Que, como diz, né? Seguro morreu de velho, né? Então, em caso de sistemas que estavam em funcionamento e apresentaram um defeito,
Então, eu vou verificar, né, a extensão do meu problema. Quais são eles? Problemas oriundos dos componentes que param de funcionar e não trazer qualquer complicação para o fluido refrigerante, como, por exemplo, acessórios, como as válvulas, né? Compressores que queimam, né? Então, é o mais crítico, né? Vamos dizer assim, que é o componente ali de maior valor, ele quase equivale ao sistema todo, né? Então, situações em que os compressores que queimam o enrolamento elétrico gradualmente ou de uma vez e contaminam todo o fluido refrigerante e o óleo. Então, eu preciso fazer a limpeza de cada componente remanescente e substituir aquele que foi danificado, além da substituição do óleo lubrificante do próprio fluido refrigerante. Bom, situações acidentais também, né, são aquelas ocasionadas ou não pelos usuários, então posso furar ali sem querer, quebrar parcialmente ou fazer uma ruptura completa da tubulação. E com isso tem o vazamento do fluido refrigerante, né? Então, poderia ser resolvido quando ocorre logo após o acidente, mas geralmente o técnico é chamado quando o equipamento não funciona, não refrigera mais, ou seja, praticamente todo o fluido refrigerante saiu, né? E se perdeu, também ocorre a contaminação do óleo lubrificante e também a perda de comprometimento do compressor. Então, seja por falta de lubrificação ou pelo funcionamento contínuo sem um fluido refrigerante. Então, preciso fazer uma limpeza do componente remanescente e substituir aquilo que foi danificado, além do próprio óleo lubrificante e do fluido refrigerante. E dependendo do meu dano, da situação, o meu reparo fica então até mais caro do que um equipamento novo. Aí, nesse caso, você condena ele, né? Ele vira simplesmente uma sucata, né? Bom, e problemas de reoperação deficiente, né, pessoal? Então, devido à inexperiência de profissionais, mal preparado até mal intencionado, né, ou que não foram realizados procedimentos corretos e o defeito surgiu novamente, ou criou-se outro mais grave. Então, quando um profissional deixa de realizar a limpeza e a evacuação apropriada da situação, pode ocorrer a formação, então, de ácidos que atacam a tubulação, que pode causar a remoção de partículas da tubulação de cobre, que se depositam, então, nas partes quentes do compressor, causando, então, um efeito conhecido como cobreação. Então, à medida que esses ácidos vão corroendo a tubulação, pode ocorrer um furo de dentro para fora, que tende, então, a acontecer nos pontos de menor espessura, né? Que é onde é mais vulnerável, né? E nessa situação específica, toda população esteja comprometida, também vai condenar o meu sistema a ser sucateado, né? Ou seja, o reparo fica mais caro do que a própria aquisição de um novo aparelho. Bom, é, o outro procedimento que a gente tem que fazer aí, né, é o recolhimento, né, do fluido refrigerante, outro gás que esteja no meu equipamento, né? Então, quando se tem certeza do fluido que se encontra em equipamento, tal como o caso da evaporadora, que vem carregada com nitrogênio, pode-se liberar para a atmosfera, sabendo que, né, o nitrogênio não tem problema, ele é inerte, né? A gente respira aí praticamente 80% de nitrogênio. Então, ele é um gás totalmente inerte. É, mas para os demais casos, né, é necessário recolher o fluido refrigerante com equipamento apropriado, chamado de recolhedora, que é armazenado no cilindro de recuperação, que tem que ser identificado e encaminhado para um centro de regeneração. Sobre o óleo lubrificante, pessoal, eu preciso também avaliar cuidadosamente, né? É, que eu tenho que verificar, por exemplo, suas características de maior importância, como viscosidade, contaminação, né? Que isso é primordial para comprometer o meu sistema, né? E o custo da substituição é bem menor do que uma nova visita em garantia, ou seja, sem pagamento para diagnosticar e refazer o serviço. Então, ele é usado, o óleo usado, né? Como qualquer outro tipo de óleo, ele é como um resíduo perigoso, né? Um potencial de danos ao meio ambiente para as pessoas, né? E para contaminar as águas e o solo por metais pesados, né? Então, ele tem que ser acondicionado em tambores especiais e depois enviado para coleta, que vai fazer a destinação correta. Bom, a limpeza dos componentes, né? Então, deve circular por cada componente, então, um fluido pelo sistema, né? Então, esse é o gás que faz
a dessecagem, toda a limpeza, que é o R-141B, né? Ele tem propriedades desengraxantes, né? Onde ele tira ali qualquer tipo de sujeira polar, né? Então, resíduo de carbonização, né? Quando tem queima do compressor, ele também retira a umidade, né? E então ele faz uma limpeza ali geral mesmo. Bom, substituição de filtros, né? Então, sempre que um circuito frigorífico for aberto, a gente faz então a substituição do filtro secador, né? Porque isso compromete a sua eficiência. Então, esse filtro secador ele tem um elemento higroscópico, né? Porque ele atrai umidade. Então, no momento que eu abro ele para o ambiente, ele atrai fortemente a umidade que tem em torno ali, né? Então, qualquer umidade pode permanecer dentro do ciclo, né? E via ser congelado, né? Porque já que a gente está lidando com alta pressão e temperatura, se tiver umidade, congela. Congelar, como os tubos são finos, você bloqueia, né? Impede o funcionamento do sistema. Além disso, pode ir também gelo para o meu compressor, isso também ser extremamente prejudicial, né? Bom, então os componentes defeituosos do circuito devem ser substituídos por outros novos, né? Quando se trata de equipamentos como refrigeradores assemelhados e nos condicionadores. Então, outros equipamentos maiores vão ter peças móveis que podem ser substituídas. No caso dos refrigeradores assemelhados e condicionadores de ar, um componente que tem parte móvel é o compressor, que está enclausurado numa carcaça metálica soldada. Então, tem empresas que abrem a carcaça do compressor e fazem substituição, né, de peças desgastadas. Porém, a garantia do trabalho é muito curta. Em caso de problema, né, o técnico tem a obrigação de fazer o serviço, que causa, então, mais prejuízo do que ganho. Então, o compressor hermético que passou por um processo de abertura e substituição de peças é conhecido como recondicionado. Então, a utilização de compressores herméticos recondicionados é uma prática ruim, né? Então, nunca fazer um recondicionamento. Se ele está condenado, substitui, né? É considerado ali uma sucata, né? Porque por mais que você recupere, seja um profissional ali especializado, extremamente competente, mas principalmente compressor, né? Que é considerado um aparelho crítico, não é muito bom usar recondicionado, né? E quando eu vou fazer, por exemplo, soldagem de tubulação, né, fazer ali uma união ali por solda, eu vou fazer um teste com nitrogênio, né, para verificar, né, para o meu nitrogênio fazer o arrasto dos resíduos do processo de soldagem para fora, né, ou seja, toda solda ali ele gera uma escória, né, gera ali resíduos, né, então eu uso o nitrogênio para poder fazer essa limpeza, né, retirar esse resíduo de solda para antes de fazer qualquer procedimento ali de recarga de fluido ou fazer uma limpeza mais específica. Bom, ao fazer a pressurização do sistema, né, é mais ou menos como a gente faz no gás de cozinha ali para verificar se tem algum tipo de vazamento, né? Então, naquele lugar, por exemplo, onde você está suspeitando, você pode utilizar espuma, né, para verificar ali se tem formação de bolha, né? E isso você faz pressurizado com nitrogênio, né? Ou seja, você vai meio que. Você não vai utilizar o gás refrigerante, até porque ele custa caro e o nitrogênio é mais barato. Então você vai pressurizar ali o sistema e para verificar indicação de vazamento, você utiliza ali espuma para verificar onde está um ponto específico, onde você esteja suspeitando de vazamento. Bom, o ar, né, pessoal, que tem como fazer uma evacuação, uma desidratação, né? Então, o ar que é presente na atmosfera, ele tende a entrar naturalmente na tubulação, né? Então, o ar atmosférico, ele tem ar seco, principalmente vapor de água. Então, é justamente prejudicial. Então, a parcela de ar seco, ela é predominante, não se condensa, né? Por ela ser 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1 de gases nobres. O ar seco, então, é a mistura de gás que não condensa na condição de funcionamento.
né? Então é chamado de gases incondensáveis, né? E como já estão no estado gasoso, então eles não evaporam e não absorvem calor, ou seja, ele não altera em nada. Então eles são inúteis então para geração de frio, ou seja, é um gás ali que está ocupando um espaço que seria do fluido refrigerante, ou seja, ele atrapalha então ali a eficiência de refrigeração, né? Então ele vai aumentar então por consequência o trabalho do compressor. Então meu compressor ele vai ter que trabalhar mais, ou seja, ele vai consumir mais energia, né? E a quantidade de vapor de água no ar também é pequena, mas dentro de um sistema que é uma tubulação é bem fina ali, o sistema, vamos dizer, ele é bem, vamos dizer, ele, de certa maneira frágil. Então, esse mínimo que tenha de vapor de água pode gerar gelo ali e obstruir todo o meu sistema, né? Bom, então à medida que a bomba de vácuo funciona, né, pessoal, a gente faz então a remoção da massa gasosa dentro da tubulação, que também causa redução da pressão interna. Então, como é muito difícil medir a massa de ar que existe dentro da tubulação, a gente mede a sua pressão e quando seu valor estiver baixo, considerar então que foi atingido o nível que vai causar problemas no funcionamento do ciclo frigorífico, consequentemente o equipamento de refrigeração. Então, aqui fala sobre pressão, certo? Só mostrar ali então como fazer o vácuo na refrigeração, certo? Bom, então o que que é o vácuo, né, na refrigeração, né? Para tirar então aquele ar seco, né, que pode ter, que tem os gases que não têm utilidade para o ciclo de refrigeração e também até níveis de umidade, eu preciso gerar vácuo. O que que é o vácuo? É uma pressão negativa. Então, é uma pressão negativa que eu gero de uma certa forma para atrair aquele ar, né? Aquele ar seco e também aqueles vapores de água, né? Eu preciso retirar, né? Então eu vou utilizar uma bomba de vácuo para evitar que esses gases, né, e o vapor atrapalhem o funcionamento. Então é retirar todo aquilo que não tem utilidade no meu sistema frigorífico, né, no meu sistema de refrigeração, né? Bom, para saber então se o meu sistema está com uma pressão negativa, eu tenho esse aparelhinho que chama de vacuômetro e tem esse outro aparelho aqui que é um manifold, né? Que um lado você conecta na parte de alta pressão e o outro na de baixa pressão. Então, eu vou ter um aqui que vai ler a escala de vácuo e outro na pressão positiva, né? Bom, a tubulação azulzinha é a tubulação de baixa pressão, ou seja, é ele que vai indicar o vácuo ali, né? Então, ele vai ter cinco escalas diferentes. Então, duas na cor preta, para os valores acima de zero, e verde para os valores abaixo de zero, que são os valores de leitura de pressão. E na cor azul, vão apresentar a relação entre pressão e temperatura, né? E no sentido de fora para dentro, né, a primeira escala de pressão deste monovacuômetro é em PSIG, né, que é medida inglesa, né? E a parte positiva na cor preta e em polegadas de mercúrio, para a parte negativa na cor verde. Então, nesse sentido de fora para dentro, a segunda escala de pressão, né, deste monovacuômetro é de quilopascal, tanto para a parte positiva na cor preta quanto para a parte negativa. Então, né, é, que tem um exemplo, né, de como fazer aí bom, fica então um questionamento até um pouco óbvio, né? Então basta eu ligar a bomba de vácuo e tirar todo o ar de dentro do circuito? Bom, não é basicamente isso, né? Então não é possível, né? Mesmo eu gerando esse vácuo, eu não retiro todo o ar, né? E atingir o zero absoluto, porque é impossível atingir esse zero absoluto, né? Então a gente aproxima desse zero absoluto em um laboratório bem sofisticado, né? Na realidade, a gente
A gente ocorre ali, tenta tirar o máximo. Os fabricantes lá, cada fabricante ele vai estipular ali aquela faixa tolerável, por exemplo, de ar seco e até de um certo nível de umidade, extremamente baixo, mas tolera. Até porque eles projetam o sistema para ter, vamos dizer, esse nível de robustez, tanto o compressor, a tubulação e os demais componentes, ter essa robustez de ter um certo nível de severidade de uso. Isso chama de severidade de uso. Para você ter um certo nível tanto de ar seco, de umidade dentro do meu circuito, né? De forma então que ele não venha se comprometer de forma mais grave, né? De forma mais danosa, né? Bom, passando aqui então nos splits, né, que é a mais comum que a gente tem, né, tanto as unidades condensadoras quanto as evaporadoras, elas são já evacuadas de fábrica e são fornecidas em separados com fluido refrigerante na condensadora, né, então é a condensadora que vai ter todo o gás refrigerante já ali e o nitrogênio na evaporadora, os dois são separados, né, então realmente quem compra, né, os dois estão em pacotes diferentes, não estão interligados. Aí é a fazer a personalização da instalação, né? Que a instalação, por mais que ela seja padrão, ela não é igual em nenhuma das situações, né? Então, depois que você instala as unidades nos respectivos locais, né? Então, instalei a evaporadora, instalei a condensadora, eu preciso retirar, então, o nitrogênio, né? Então, não posso fazer a ligação da condensadora com a evaporadora com o nitrogênio dentro ali, presente na evaporadora. Então, eu preciso retirar ele, né? E fazer um vácuo, né? Então, se o momento que eu abro ali, eu estou abrindo a tubulação para a atmosfera. De certa forma, pode estar entrando ali ar seco, umidade, enfim, e outras contaminantes ali. Então, eu gero um vácuo ali com um nitrogênio também já para fazer uma limpeza ali também. Realizei, então, posso fazer, né, fazer a ligação e colocar o fluido em trabalho, né? Bom, então, após todos esses procedimentos aí, né, agora enfim eu vou fazer a carga, né, na entrada do fluido refrigerante para o circuito, né, ainda em vácuo, né, então adiciona ao circuito a carga de fluido recomendada pelo fabricante, né. Então a adição de fluido ocorre na fase gasosa, né, quando a via de entrada então for o tubo de sucção do compressor, né, então é próximo à entrada do compressor. O compressor ele não deve funcionar, ele tem que estar desligado até que a pressão lida no manovaconto de baixa se torne positiva, ou seja, quando eu saio do nível de vácuo de pressão negativa, eu passo a uma pressão positiva, né? E tem equipamentos que permitem que o compressor trabalhe, né? Então são geralmente compressores mais caros, né? E para ter certeza, então, que a massa de fluido foi a recomendada, né? A gente utiliza, então, essa balancinha aqui de precisão. Então, eu coloco aqui o cilindro de gás, né? E à medida, então, que retira, eu faço, então, aqui uma diminuição, né? Que aqui, como eu estou retirando o peso, está ficando mais leve. Então, é uma operação de subtração, né? Então, eu vejo o tanto de carga aqui que saiu, por exemplo, do meu cilindro, né? E essa carga de fluido pode ter fluido refrigerante em compressor só se ele tiver permanecer desligado, né? Durante todo o período de procedimento e várias horas depois, né? Então, isso é negligenciado por alguns técnicos, né? Para ganhar tempo. Porém, em caso de quebra, né? O técnico tem obrigação jurídica de repor o compressor por outro e, obviamente, vai ter prejuízo, pois além do tempo adicional com retrabalho, a compra de um novo compressor e vai ter de arcar com o custo do mesmo. Então tem que sempre, quando se fazer uma recarga com fluido refrigerante líquido, né, verificar essa questão do tempo. Isso é determinado pelo fabricante. Ok?
Bom, aí tem os testes de funcionamento, né? Bom, então, testar o equipamento, né? A gente vai registrar as leituras e comparar com os valores recomendados, né? Então, elas precisam ser realizadas com os instrumentos, né? Então, tem que usar um equipamento que esteja calibrado, né? Com a bateria ou com a pilha ou ligado na eletricidade da forma correta, né? Pois se eu fizer uma leitura errada, eu não conseguir ter os parâmetros corretos, o meu sistema não funciona corretamente, né? Bom, o teste elétrico, né, eu preciso verificar então, né, se ele está dentro da corrente normal de funcionamento, né? A corrente elétrica então, do compressor ela é influenciada pela pressão de condensação, né? Então, se a pressão aumenta, né, ela vai aumentar também. Então, também ocorre o contrário. Então, minha corrente elétrica vai diminuir quando a pressão de condensação diminui, né? Que aí ele está condicionado ali à questão da taxa de compressão, né? Já a pressão de condensação, ela é influenciada, obviamente, pela quantidade de fluido e pela dificuldade de liberar o calor durante a mudança de fases. Então, se o meu condensador tiver obstruído por qualquer motivo, vai aumentar, né, a pressão de condensação. E se a temperatura externa estiver muito baixa, então a pressão de condensação também diminui bastante. Bom, além disso, né, o técnico também tem que ficar atento a um componente chamado capacitor de fase, né? Então, ele diminui a corrente elétrica do compressor a fim de compensar a dificuldade que a mesma encontra passar pelo enrolamento do motor do compressor. Então, quando esse capacitor está danificado, então a corrente do compressor tende a se elevar além do recomendado, né? E alguma atenção aí com relação à manipulação, né? Porque o capacitor ele armazena a corrente, né? Então, se eu manipular ele da forma errada ali, eu posso receber essa descarga, ou seja, posso estar sujeito a tomar um choque elétrico aí pela carga armazenada pelo capacitor, né? E sempre que manipular, desligar o aparelho e descarregar, né? Como é que você descarrega isso? Você vai fazer um curto-circuito entre seus polos, que aí você descarrega ele. Aí você consegue manipulá-lo sem nenhum problema de segurança. Também sobre o teste de temperatura do evaporador, né? O fabricante do equipamento também recomenda uma temperatura de teste de funcionamento, geralmente acompanhado de um procedimento simples, né? Tal como colocar então um termômetro dentro do congelador do refrigerador e aguardar um intervalo de tempo para atingir uma determinada temperatura, né? Então, nos condicionadores de ar é comum encontrar um valor diferente de temperatura entre o ar quente que entra no evaporador e o que sai no insuflamento. Outro teste a ser realizado é o subresfriamento, né, e o superaquecimento, né, que também isso é determinado no manual do fabricante, né. Então, os ciclos frigoríficos têm que ser levemente adaptados, né, para evitar problemas encontrados durante o funcionamento, né. Então, primeiro a gente tem que ter em mente aí que o fluido refrigerante ele é succionado pelo compressor e comprimido, então ele aumenta pressão, temperatura. No condensador, né, o fluido então está a alta pressão e temperatura, então ele vai se condensar em função da compressão constante do compressor. Então, além disso, né, simultaneamente ocorre a rejeição de calor para o ambiente. Condensor está na forma líquida, também agora, só que está líquido a alta pressão e temperatura. Então, ele passa pelo elemento de expansão, onde ele vai aliviar a pressão, né? Então, em função da restrição de passagem. Então, vai ter queda de pressão e também temperatura, né? Então, essa parcela, uma pequena parcela, então, desse gás vai se evaporar, chama de gás de flash ou flash gás, né? E o fluido refrigerante a baixa pressão e temperatura, ele vai evaporar devido à sucção constante do compressor, onde vai, então, absorver o calor de dentro do refrigerador ou no meio ambiente, né? Então, o subresfriamento e o superaquecimento vão ser adaptações feitas no ciclo para evitar problemas de ordem prática no funcionamento do equipamento, né? Então, uma forma simples de referir-se a essas adaptações é dizer que o condensador e o evaporador são um pouco maiores do que o necessário, né? Então, faz uma espécie de superdimensionamento para evitar esses problemas, né? Vamos dizer assim, essas partes mais críticas aí, principalmente da mudança de fase do fluido refrigerante.
Então, um sistema de refrigeração bem projetado e mais econômico, então, é aquele que leva em consideração a condição de temperatura externa ao equipamento que mais acontece no ano, né? Ou seja, é a chamada temperatura mais crítica que a gente tem para uma determinada região. Então, essa condição de temperatura vai implicar diretamente na quantidade de calor que vai atravessar as paredes do espaço refrigerado, e que será extraído pelo evaporador e rejeitado no condensador, né? Então, vamos considerar aí que o evaporador e o condensador fossem tubos retos, né? Então, ao invés de ter o zigue-zague retos, compridos, conforme a ilustração. E imagine então a condição do projeto implique um ponto no qual termina a evaporação do fluido, né? Dentro do evaporador. Então, de maneira larga, vamos imaginar a condição do projeto, né? E também termina a condensação. Então, nesse ponto aqui e esse outro aqui. Então, um dia que a temperatura externa seja menor do que a de projeto, o que tende a acontecer? Então, em função da temperatura mais baixa, né, a quantidade de calor que atravessa as paredes do espaço refrigerado é menor. Então, sobra fluido refrigerante no evaporador, ou seja, o ponto onde termina a evaporação se aproxima do compressor, ou seja, é tudo que não deseja, é líquido próximo do compressor. Então, a temperatura mais baixa também aumenta a condensação, pois é mais fácil rejeitar o calor no condensador. Então, sobra ainda mais líquido no evaporador. Então, para evitar essa danificação, né, esse dano compressor pelo fluido refrigerante na fase líquida, é uma coisa que não se deseja em hipótese nenhuma. Então, a gente sabe que o compressor tem que estar o meu fluido refrigerante em vapor, né? Então, a gente escolhe um evaporador que seja um pouco maior, para ter então tempo desse fluido estar totalmente evaporado, não, e nunca chegar líquido próximo, então, ali ao meu compressor, né? Então, para isso, a gente utiliza alguns dispositivos. Então, não vai ser basicamente ali, não vai ser aqueles elementos básicos, vai ter um algo a mais. Então, principalmente, aí a gente chama de acumulador de sucção, onde extrai o fluido pela parte de cima, aspirando então somente a parte gasosa, ou seja, coloca-se uma parte ali onde se acumula o líquido, de forma então que ele não vá direto para o compressor. Então, ele vai evaporando de forma que chega somente vapor no compressor. E nos dias que a temperatura então externa seja maior que a do projeto, então acontece agora o inverso, né, que foi relatado para o dia frio. Então, em função dessa temperatura, a quantidade de calor que atravessa as paredes do espaço refrigerado é maior e, consequentemente, então vai faltar fluido, ou seja, o ponto onde termina a evaporação vai se distanciar. E temperatura mais alta também diminui a condensação. Agora vai ter problema na condensação. Agora é mais difícil rejeitar calor, né? Então, onde falta mais líquido no evaporador. Então, quando falta fluido refrigerante na fase líquida, vai ocorrer perda de capacidade de refrigeração. Então, para evitar esse problema, o projetista então escolhe um condensador então um pouco maior, que suporte também as variações de temperatura, onde eu consigo então trocar de forma melhor a- o calor ali, né? Então, sempre faz uma espécie de superdimensionamento. Sempre projeta em verdade, todo projeto de engenharia, eles falam que é considerando o pior caso possível, né? A pior situação possível, justamente para cobrir, né, essas pequenas possíveis falhas que podem acontecer aí em situações específicas, né? Bom, então, devido assim, então, a essa dificuldade de identificar os pontos onde terminam os processos de evaporação e condensação, principalmente pelo fato da tubulação não ser transparente, então a gente utiliza uma propriedade chamada de relação entre pressão e temperatura, né? Então, essa mudança de fase a gente chama de saturação. Então, o ponto de saturação de uma substância é entendido como a temperatura máxima, vai existir um líquido a uma determinada pressão. Se for mantida a pressão, temperaturas maiores do que que a saturação vai fazer com que a substância então vai para a fase de vapor. E quando ela se encontra em determinada pressão e sua temperatura é maior do que a de saturação, então agora eu falo que ele é um vapor superaquecido, né? Então, para saber essa distância do termo da mudança da fase líquida para gasosa no final do evaporador, então aqui ó, a gente pode perceber que se for medido o valor de 12 PSI com um manifold e um refrigerador funcionando, por exemplo, com 134,
será encontrada uma temperatura de aproximadamente menos 11 graus pela tabela de pressão e temperatura. Né? E considere que, então, que se for colocado um termômetro na saída do evaporador e for medido um valor de menos 5 graus. Ou seja, vai ter um valor ali de 6 graus, né? Então isso quer dizer o quê? Se passou de menos 11 para 5, o meu fluido teve um superaquecimento, então, de 6 graus Celsius, né? Então é de forma proposital colocar esse superaquecimento mesmo. Né? Então, teoricamente, então sempre faz então de forma teórica, atinge menos 11 graus, mas que na prática se colocou menos 5. Então, essa diferença é meu superaquecimento. Né? Então, o projetista ele vai adotar um valor de superaquecimento que ele é disponibilizado no manual. Então, esse valor ele é estabelecido pelo fabricante. Né? Então, o técnico tem que levar isso no momento da manutenção, principalmente nas variações de temperatura externa. Então, como é dado, então, essa forma? Isso é dado na própria literatura do fabricante. Então, a temperatura de superaquecimento é dado pela temperatura de sucção menos a temperatura de evaporação. Então, é os pontos certos ali onde eu faço onde determina a temperatura e pressão ali, faço a diferença de um e outro. Aí eu determino se a temperatura de superaquecimento. Bom, sobre o subresfriamento também, né? É, então, agora, além do superaquecimento, a gente também olha a parte de subresfriamento, que é a parte ali da evaporação, né? Então, como o ponto de saturação da substância representa a temperatura na qual ele existe líquido a uma determinada pressão, e abaixo deste valor você tem certeza que ele está na fase líquida, né? Então, agora ele chama de líquido comprimido, né? Ou subresfriado. Então, o projetista ele vai adotar um valor de subresfriamento que também é disponibilizado no manual, que também tem que ser conferido pelo técnico, somente no momento de instalação e manutenção, onde leva em consideração as variações de temperatura externa. Então, o subresfriamento ele tem uma função de garantir fluido refrigerante na fase líquida, na entrada do elemento de expansão, né? Então, quanto mais líquido no evaporador, é melhor para ele poder, então, fazer troca de calor com o meio, né? Então, nunca vai ter 100% do fluido refrigerante líquido, né? Ou seja, é impossível ter essa 100%, né? Então, pois uma parcela vai se transformar em vapor naturalmente, por mais pressão que esteja ali no sistema, né? Que esse é o chamado de flash gas, né? Então, se ocorrer o equipamento não tiver um valor mínimo, entrará vapor no elemento de expansão, que somado ao vapor de flash então, por exemplo, vai entrar gás além do flash gas, e isso então diminui, né, capacidade de evaporador. E o subresfriamento também é uma forma de tentar evitar a formação de vapor devido à queda de pressão em linhas de líquidos extensas, né, que são comuns na maioria dos equipamentos de refrigeração e climatização. Então, o subresfriamento ele é determinado pela relação, então, subresfriamento é igual temperatura de condensação menos temperatura da linha de líquido. Bom, então esses valores, né, pessoal, eles são obtidos por meio das pressões obtidas nos manômetros do conjunto manifold. Então você coloca um aqui no temperatura que é aqui no condensador, outro no compressor e outro aqui na sucção. Então são os pontos onde a gente faz as leituras, né? Então, para a leitura, né, das temperaturas, eu preciso instalar um termômetro de maneira que o bulbo sensor, né, fique em contato com a tubulação e isolar o local onde o sensor foi instalado, para não ter interferência externa, né? E para medir o valor das pressões do circuito frigorífico, a gente conecta as mangueiras do conjunto manifold aos pontos de acesso.
que são as válvulas aqui, ó, igual tá aqui, ó, tá vendo? Tem os lugares corretos para fazer a conexão aí do manifold, que são as válvulas de serviço, né? E no caso aqui do refrigerador, tem as válvulas Schrader no tubo de serviço também. Então, a existência, a posição dos pontos de acesso vai variar muito com o tipo de equipamento e com a linha de produto, né? Então, os produtos das linhas mais baratas não vão ter qualquer tipo de acesso. Então, aí o técnico tem que fazer o quê? Adaptação instalando válvulas do tipo Schrader para conseguir fazer essas leituras. Nos condicionadores de ar do tipo split, a gente então encontra uma válvula de serviço e uma de bloqueio. Então, não é possível, né, conectar a mangueira do manômetro de alta pressão. Outros modelos com maior valor agregado possuem válvula de serviço, né? Então, existem modelos que possuem válvula de serviço na tubulação de sucção, próximo ao compressor e na linha de líquido, né? Então, vamos supor aí que você instalou um condicionador do ar do tipo split e tem acesso às pressões de condensação e de evaporação iguais a 230 psig e 55 psig, né? Um de alto caiu aí, foi? Congelou tudo.
Opa, Sebastião, tá me ouvindo aí? Eu sim, voltou. Ó, foi energia aqui, caiu, cara. Caiu um raio aqui, caiu energia. Eita, aqui também tá só. Essa chuva também. A chuva aqui começou daquele jeito já. Aqui tá escutando só os trovões, só relâmpagos. Oi? Aqui também tá forte que só. Você tá em Também Goiânia também? foi ganhando. Tá em Goiânia? Aham. É, deixa eu ver aqui. Opa, voltar aqui. Eu tava só finalizando aqui. Depois eu quero indicar também, o Sebastião, um meio para você também ter fonte de conhecimento aí, que é um aplicativo do próprio Senai. Aham. Então, onde eu estava aqui, né? Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Ok. Ah, bom, então vamos lá. Suponha então que você instalou um ar do tipo split e tem acesso às pressões de condensação e de evaporação, que é alta de 230 PSI e abaixo de 55 PSI. Então, considere que você instalou os termômetros na linha de líquido e de sucção e obteve os valores de 37 graus e 8 graus, ou seja, na pressão de 230, você achou uma temperatura de 37 e na de baixo você achou uma temperatura de 8 graus. Então, quais seriam os valores de superaquecimento e subresfriamento nessa situação? Então, primeiramente é preciso determinar pela tabela de pressão e temperatura, né? Então, a gente está considerando aqui meu sistema carregado com gás R22. Na tabela, a relação então entre 230 PSI corresponde a uma temperatura de 44. E a pressão de 55, a temperatura de evaporação é de -1. Então, para a temperatura de superaquecimento, eu pego a temperatura de sucção, que foi de 8 graus, e a temperatura de evaporação, que é de -1. Então, é menos menos 1 dá 9 kelvins. Então, 9 kelvins, o valor de 9 kelvins, superaquecimento, indica que o fluido não estaria retornando na fase líquida para o compressor, o que é bom para o sistema de refrigeração. E o valor do subresfriamento, então eu pego os 44, que é o obtido da tabela, e o que é obtido, o que é obtido na prática ali, que é de 37. Então tem um subresfriamento de 7. Então indica que estaria chegando fluido refrigerante totalmente líquido no elemento de expansão, que também é bom para o sistema de refrigeração. Então eu tenho eficiência nos dois lados, tanto na condensação quanto na evaporação, ok? Então aqui encerro aqui o Sebastião, você queria falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, um questionamento? É que foi bem explicativo, não fiquei com muita dúvida não. Bom, É, eu matar a próxima aula ou não tem mais? bom, eu creio aqui que é o suficiente. Você queria ver mais alguma aula, alguma coisa assim? Tá bom, acho. É. O que eu quero passar para vocês, Sebastião, até uma boa indicação, se você quiser baixar, é, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, manual ar-condicionado. Vou pegar aqui o LG, é um dos mais fáceis aqui de pegar, ó. Então, ver se eu acho aqui, ó, download, vai ser o download manual, ó. Tipo de manual, instalação, ó. Então, vamos pesquisar aqui, vamos ver se o país, né? Vou colocar aqui Brasil. Beleza. Aí eu vou pegar aqui qualquer um, vou pegar aqui em português, né? Idioma, tem que pôr aqui português, senão vai pegar todos. Isso, beleza. Vou pegar qualquer um aqui, só para. Aqui, ó, manual de instalação, ó. Então eu peço para você dar uma olhada aqui, ó. Tem praticamente tudo que eu falei, só que é específico pro aparelho, né? Aqui no caso
Não, isso aqui não é o aparelho, tem que olhar qual que é aqui. Deixa eu só ver. O ar-condicionado. Isso, beleza. Aí você digita aqui ar-condicionado, tá vendo? Manual de instalação ar-condicionado, ó, tá vendo? Aí tem as peças, praticamente o que eu falei aqui, só que especificado para o fabricante, né? Aham. Outra coisa também, tem um aplicativo, aí é no celular, que chama Estante Virtual Meu Senai. Então você vai na sua loja de aplicativo, né? No caso aí Google Play, você digita, né? Estante Virtual Meu Senai, baixa esse aplicativo, vai fazer um cadastro totalmente gratuito. Fez um cadastro, login, uma senha. Aí você vai acessar ele, certo? Acessou, você vai ter acesso a todos os livros do nosso portfólio Senai, inclusive esse da área de refrigeração também, certo? Quer falar mais alguma coisa? Para pegar certificado, tem que ir lá ou pega, como é que você vai pegar online? Não entendi. É para pegar certificado, para pegar online, como é que faz? O certificado é pelo portal do aluno, então assim que você responde lá a atividade, se a atividade gera a nota. Aí depois de até 40, até 30 dias úteis, né, para poder gerar o certificado. Aí você vai no portal do aluno e lá você baixa o seu certificado. Você vê o curso que você fez e lá tem um certificado, certo? E mais alguma dúvida aí, questionamento? Tipo, a mulher fez um, né? Mas ela terminou, mas não conseguiu gerar. Tá? Tem mais, é até 30 dias úteis, é o prazo que a gente dá aí, é um prazo mais dilatado, mas pode ser que venha antes, mas dê um tempinho, pelo menos uma, 2 semanas aí, né? Até a gente fala até 30 dias úteis aí, mas se puder esperar um pouco mais, até um devido da demanda também, Ah, entendi. mas sempre espera uma semana, 10 dias ali, 15, certo? Ok, mais alguma dúvida? Não, não. Tá com... Certinho? Bom, Ah, eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha algum dúvida, questionamento, aí não deixe de procurar, tá bom, Sebastião? Então é isso aí, vou desejar a você então aí uma boa tarde, ok? Fique com Deus e até a próxima. ok. Obrigado. Tá?